E a partir de quando eu tenho que me preocupar com o atraso na fala do meu filho? Para a gente entender o que é atraso de fala, a gente vai ter que entender o que é normal, né? Então a gente espera assim que a partir dos 6 meses o bebê que já vocalizava, então desde os 2 meses ele começa a emitir sons, né? Ele dá uma risadinha, uma gargalhadinha, ele emite sonzinhos, ele tem que vocalizar. Aos 6 meses esse bebê começa a duplicar sílabas, né? Então começa tatá, mamá, papá. Ainda não são palavras, é bem aleatório, é o tatá para tudo, ou mamá para tudo, e não tem assim uma direção específica, né? É o duplicar sílabas. E esse é o início para que ele venha a falar as primeiras palavras em torno de 9 meses a 1 ano. Que aí é quando ele começa, por exemplo, um mamam, e que tu vai perceber que é pro mamá, que é para ti, o papá para comida e pro papai, bó para vó, a zezaba para água. Então começam jargões. A palavra não precisa ser perfeita, mas ela precisa ser intencional e repetidas vezes para aquela mesma coisa, né? Então, a partir de 1 ano, ali em torno de 1 ano, a gente tem que ter as primeiras palavrinhas do bebê. Então, um bebê que tem 1 ano e não fala nada, isso chama a nossa atenção, né? Um bebê que tem, por exemplo, talvez 9 meses e não duplica sílabas, vai chamar a nossa atenção. Então, quando a gente já está passando para a fase da próxima do desenvolvimento e a gente não alcançou, isso é um sinal de alerta. Toda regressão de habilidades de linguagem são um sinal de alerta muito importante. Por exemplo, o meu bebê já duplicava sílabas e agora com 1 ano ele parou, não duplica mais e não fala. O meu bebê já falava várias palavras, não fala mais. Toda regressão de linguagem chama a atenção da gente, tá? Com 1 ano e meio, a gente espera que a criança comece a juntar as primeiras palavrinhas. Por exemplo, mamãe, colo, papai, sai, mamãe, banana. Ele não precisa dizer, eu quero banana, mas ele tem que te dar a entender com pelo menos 2 palavrinhas, né? E em torno de 2 anos as primeiras frases, ainda que elas não sejam completas ou perfeitas, mas a partir de 2 anos, né? Tipo assim, mamãe quer nanana, papai abre carro. Então não precisa dizer abre a porta do carro, mas ele tem que começar a juntar mais palavras que formem as primeiras frases, tá? Quando isso não acontece, a gente tem um atraso de linguagem, né? E o que fazer quando eu percebo que realmente está tendo esse atraso? A primeira questão é olhar para as rotinas. A gente vai falar isso várias vezes nos vídeos aqui, né? Então, esse bebê é muito exposto às telas. Essa criança, ela tem tempo de conversa, a gente lê com essa criança, a gente conversa com ele, a gente interage com essa criança ou não. Usa bico, né? A chupeta, ela imprime na cabeça da criança a ideia de que ele está sempre falando com alguma coisa, segurando aquela boca. Então, ele não articula as palavras, né? Então é super importante, principalmente com 2 anos, a gente tirar fora, sacar fora bico e mamadeira para diminuir essa ideia de que eu tenho alguma coisa segurando na minha boca, né? Ou se ele ainda usa, falar com ele, tira o bico para falar. Não é você tirar o bico da boca dele, tá? Dizer, tira o bico para falar para a mamãe. Ele entender que, quando eu vou falar, eu estou sem bico. Essa consciência fonológica, né? E aí a gente trabalhar com eles esses atrasos. Então, se eu entendi que tenho realmente um atraso, olhei para a rotina, corrigi e ainda tenho atraso, é procurar um especialista no assunto que seria uma fonoaudióloga. Mas o acompanhamento com o pediatra é indispensável, Lauren, para ver se há outros atrasos, né? Por exemplo, eu tenho um atraso de linguagem, mas eu também tenho algumas questões sensoriais. Essa criança anda na ponta do pé, ele tem muito medo de barulho, ele põe a mão no ouvido, ele tem uma questão de seletividade alimentar ou rotinas, ele é muito preso à rotina, né? Ele empilha brinquedo, ele enfilera brinquedo, ele fica girando rodinha de carrinho, ele tem outras questões. Talvez a gente esteja diante, por exemplo, de um transtorno do espectro do autismo. Ele tem também uma dificuldade, ele tem pouco contato visual. Então, o que mais eu tenho além do atraso da linguagem? Então, não é só atraso de linguagem. O que mais eu tenho? Ou eu tenho atraso motor? Ele também não anda? Ele também não engatinha no tempo certo? Então, a gente está atento a tudo isso, né? Então, o acompanhamento pediátrico, ele é muito importante para a gente ver se é só a questão da linguagem que está envolvida, né? Se tem, por exemplo, também, talvez, teste da orelhinha alterado, necessidade de fazer algum exame auditivo, se a criança ronca, por exemplo, respira pela boca, que possa ter aumento de adenoide. Então, tanta coisa pode estar envolvido, sabe? Mas uma das coisas mais importantes é a rotina. Qual é a rotina dessa criança, exposição às telas, o que pode estar prejudicando o desenvolvimento da linguagem do seu bebê. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que vai ser um prazer a gente conversar sobre isso.